Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática. Nesse vídeo eu trago especialmente para você, feita com todo capricho, a correção da questão número 152 que caiu na prova de matemática do Enem 2023, prova azul, e o tema é propriedade dos logaritmos. Questão muito interessante. A exposição a alguns níveis sonoros pode causar lesões auditivas. Por isso, em uma indústria são adotadas medidas preventivas de acordo com a máquina que o funcionário opera e o nível N de intensidade do som medido em decibel. Aqui o operário é exposto, sendo N igual ao logaritmo na base 10 de I a décima, menos logaritmo de I0 na base 10 elevado a décima, I, a intensidade do som, e I0, 10 elevado a menos 12. Quando o som é considerado baixo, ou seja, N é igual a 48 decibéis ou menos, deve ser utilizada a medida preventiva 1. No caso de o som ser moderado, quando N está no intervalo de 48 a 55 decibéis, deve ser usada a medida preventiva 2. Quando o som é moderado, alto, que equivale a N no intervalo de 55 a 80 decibéis, a medida preventiva a ser usada é a 3. Se N estiver no intervalo de 80 a 115 decibéis, quando o som é considerado alto, deve ser utilizada a medida preventiva 4. E se o som é considerado muito alto, com N maior que 115 decibéis, deve-se utilizar a medida preventiva 5. Uma nova máquina com I igual a 8 vezes 10 elevado a menos 8 foi adquirida e será classificada de acordo com o nível de ruído que produz. Considere 0,3 como aproximação para o logaritmo de 2 na base 10. O funcionário que opera a nova máquina deverá adotar a medida preventiva 1, 2, 3 ou 4. Então, tem aqui a expressão e a gente vai precisar usar os dados fornecidos. Diz aqui que I é igual a 8 que multiplica 10 a menos 8. Então vamos substituir aí no lugar do I. 8 que multiplica 10 a menos 8. E também diz que I0 é 10 elevado a menos 12. Então aqui a gente tem I0 a décima. Então a gente tem 10 elevado a menos 12 a décima. Fazendo as continhas aí, ó. Potência de potência conserva a base, multiplica os expoentes. Mas antes eu vou decompor o 8 e fazer ele virar base 2. Porque aqui fala em logaritmo de 2 na base 10. Esse 2 vai nos servir aqui, ó. 8 elevado a décima. Aqui também 10 elevado a menos 8 elevado a décima, menos 8 vezes 10, menos 80. Aqui também menos 12 vezes 10, menos 120, porque potência de potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Agora aqui dá para eu resolver, ó. Potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes e o resto se mantém. Agora eu posso usar aqui a propriedade do quociente. Veja, vamos dar uma revisada nas propriedades dos logaritmos. A primeira propriedade, a propriedade do produto de logaritmos, que pode ser transformada em uma soma de logaritmos. Se você tiver aqui B vezes C, você pode pegar log de B mais log de C. Transforma a continha de vezes em uma continha de mais. Lembrando que isso acontece porque na multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Como o logaritmo é o inverso da potenciação, eu transformo o produto numa soma. A segunda propriedade do quociente diz que eu posso transformar isso em uma subtração de logaritmos. Por que isso? Porque na divisão de potências de mesma base, a gente conserva a base e diminui o expoente. Como o logaritmo é o inverso da potenciação, posso transformar aqui em uma subtração de logaritmos. A terceira propriedade é a da potência, que eu posso transformar em um produto. Potência de potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes, por isso que eu transformo aqui em uma conta de vezes. Logaritmo e potenciação tem tudo a ver. Recapitulando, se tiver logaritmo de um produto, você pode transformar na soma de logaritmos. Se tiver logaritmo de um quociente, você pode transformar na subtração de logaritmo. Se tiver logaritmo de uma potência, você pode transformar em produto de logaritmos, ok? Então a propriedade do quociente me permite colocar esse aqui, ó, 2 a trigésima vezes 10 a menos 80, né? Sobre logaritmo de 10 elevado a menos 120. A propriedade do quociente diz que eu posso transformar essa subtração em uma continha de dividir. Por que isso? Porque logaritmo é o inverso de potenciação. Na potenciação, na divisão de potências de mesma base, você conserva a base e diminui o expoente. Olha, e de um sinalzinho de menos eu fiz o contrário, eu transformei em uma divisão. O logaritmo de 10 aqui
eu vou manter 2 elevado a trigésima e vou dividir essas potências de mesma base. Potências de mesma base, para dividir, você conserva a base e diminui o expoente. Diminui. Se eu pego menos 80 e diminuo menos 120, diminuo da regra, com o diminuo do 120, com menos do 120, dá mais. E menos 80 mais 120 dá 40. Agora eu posso usar a propriedade da potência de logaritmos, que me permite pegar esse 30 e trazer multiplicado pelo logaritmo de 2 na base 10. Olha, eu pego o 30 que estava no expoente, trago multiplicado. Como está multiplicando, veja, onde estava subtraindo, transformei numa continha de dividir. Onde está multiplicando, eu posso transformar em uma continha de mais. Logaritmo de 10 na base 10 elevado à quadragésima. Aqui, veja, conta de vezes você transforma em mais. Conta de menos transforma em dividir ou vice-versa. Como o problema pede para considerar 0,3 como aproximação para logaritmo de 2 na base 10, ó, troquei logaritmo de 2 na base 10 em 0,3. E aqui eu posso aplicar a propriedade aí da potenciação, que transforma uma potência de logaritmo em um produto de logaritmos. Esse 40 passa multiplicado pelo logaritmo de 10 na base 10. E logaritmo, e 30 vezes 0,3, 0, 3 vezes 0,3, 0,9. Um algarismo depois da vírgula, então aqui deu 9. 40, logaritmo de 10 na base 10, olha o que acontece. Mas é só ficar atento a esse ritmo. Com um giro se resolve um logaritmo. Com giro resolve-se um logaritmo. 10 elevado a x, gira e dá 10. Corta as bases, x igual a 1. E 40 vezes 1 deu 40, 49. Então aqui agora basta a gente saber onde está esse 49 aqui, ó. 49 está entre 48 e 55 e deve ser utilizada quando a medida preventiva é 2, né? Então, a alternativa correta, letra B de bom dia, boa tarde, boa noite. Letra B de bons estudos. E por falar em bons estudos, se inscreva aqui no canal Matemática Simples e Prática. Eu tenho mais de 33 anos como professor de matemática, gosto muito de matemática e quero compartilhar essa experiência com você. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.